Oi, oi, tropa! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os meus meninos da madrugada. Fico bravo que eu falo quando está de madrugada. Gente, vocês estão bem? Ó, o vídeo de hoje é relevante demais, porque eu vou te dar os 5 passos, na verdade, as 5 dicas do que nunca fazer na sua redação. Isso pode acabar com a sua nota. Não são dicas superficiais, não. Não é aquela dica que todo mundo sabe. Eu vou deixar uma bônus pro final também, tá? E eu preciso de você muito atento, preciso de você anotando, porque você já aprendeu que nesse canal aqui, o que você tem não é vídeo de YouTube, são aulas para vocês, né? Nem curso pago entrega. E para isso, eu preciso que você pague de alguma forma. Além da sua audiência, eu preciso que você pague com o botão do like. Aí clica nesse tal desse like, custa nada, não vai cair seu dedo. Se inscreve no canal, ativa o tal do sininho pra você não perder os outros vídeos que virão, que eu tô compromissado com você até o seu Enem. Eu não vou largar sua mão e você não vai largar a minha. A gente vai chegar lá juntos, beleza? Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês sobre o que nunca fazer na redação do Enem. Anota! Essa é polêmica, hein? Tá anotando? Copiar os textos motivadores. Se limitar aos textos motivadores. Restringir a sua redação aos textos motivadores. Ah, mas Beto, o meu professor falou que não tem problema copiar os textos motivadores. O seu professor tá falando isso com base em quê? Não, eu quero prova. Porque esse vídeo está sendo feito com base no manual de correção do Enem, com base na competência 2 e com base na competência 3, tá? A competência 2 explicitamente fala que o aluno que copiar o texto motivador, que se limitar aos textos motivadores, vai ter a sua redação restrita a 80 pontos naquela competência. Agora, se você se basear nos textos motivadores, a sua nota fica restrita na competência 2 a 120 pontos. Então, não copia e não se limita. Beto, pra que eu vou usar o texto motivador? Para se motivar. É para isso que serve, é para você entender melhor o tema, é para você entender a abrangência. Mas, Beto, e se eu abordar um assunto, uma tese na minha redação que esteja presente ali nos textos motivadores? Você tem que extrapolar o texto. Você não pode se limitar, lembra? Você não pode só se basear, você não pode, copiar. Mas não tem problema nenhum. Às vezes o texto está falando de mídia e você quer falar de mídia. Às vezes o texto está falando de educação e você quer falar de educação. O que você não vai fazer é copiar o dado do texto motivador. O que você vai fazer não vai parafrasear o dado, né? Que você vai assim, olha esse dado aqui, 20% das pessoas morrem no Brasil, né? Aí você fala assim, segundo o IBGE, 80% das pessoas vivem. Meu Deus, você tá copiando, só que você tá trazendo o inverso. Não pode. Beto, por que não pode? Porque a competência 2 fala que não pode, não briga com o manual, tá? Não sou eu que tô falando, não é o Beto que tá trazendo a opinião dele. É o manual de correção do Enem. Então presta atenção nessa competência 2, a cópia dos textos ou a limitação da sua redação. É claro que você pode se basear desde que você não se limite, extrapole os textos motivadores. Presta atenção nisso, tá? E aí você vai prejudicar muito a redação. Então, no caso, por exemplo, dos estigmas, tinha lá trechos falando das redes sociais e os estigmas. Beto, não poderia falar de rede social? Claro que poderia, é claro que poderia, só que você não vai se limitar a esses textos motivadores. E a competência 3 também fala de cópia integral dos textos motivadores, desconsiderando as partes do texto, né? Inclusive o aluno que escreve ali poucas linhas na redação e dessas poucas linhas ele copia algumas, essas linhas serão desconsideradas, podendo até mesmo zerar a redação, tá bom? Segunda dica, segundo passo para não ser prejudicado na redação do Enem. Textos em formato de monobloco. É o que eu carinhosamente chamo de parágrafo monofrásico. Beto, o que é isso? Um parágrafo monofrásico? Texto em formato de monobloco. Um texto em formato de monobloco é um texto que não faz parágrafos. E o texto que tem parágrafos monofrásicos é o parágrafo que não faz períodos. Isso tudo te prejudica. Te prejudica na competência 4, te prejudica na competência 2. Beto, te prejudica onde também? Na competência 3 e normalmente na 1, porque afeta também a ortografia. Se você fazer um parágrafo monofrásico, você normalmente vai ter problema ortográfico, de domínio da norma padrão, principalmente ali na pontuação, tá? Presta atenção, Beto, o que é um texto em formato de monobloco e por que ele me prejudica? Você faz um texto sem separação
paragrafal. Beto, qual que é o problema? É que não tem introdução, não tem desenvolvimento, não tem conclusão. São as 3 partes do texto que estão previstas na competência 2, que são essenciais para você tirar mais do que 120 pontos. Porque se você não tem essas 3 partes do texto, você vai perder de cara 80 pontos na sua redação. Por isso você tem que dividir sua redação em início, meio e fim. Como a tia lá do Fundamental falava para você que você tem que fazer início, meio e fim. E começar, né? Desenvolver e finalizar. Tem que fazer introdução, desenvolvimento e intervenção. Gosto de fazer um desenvolvimento em 2 parágrafos, 4 parágrafos ao longo do texto, seguindo o padrão aí das redações, nota 1000. Beto, e o parágrafo monofrásico também é um problema? Tá, também é um problema. Por quê, Beto? Porque você não cria período. Se você não cria período, você não conecta, não traz conectivo, não traz sentido, não traz separação, não traz organização. Competência 4 e competência 3. E o texto em formato de monobloco também prejudica a 4? É claro que prejudica. Competência 4 é o uso dos mecanismos linguísticos para a construção da argumentação. Então, cuidado com isso. Tá? Não pode copiar texto motivador, não pode se limitar ao texto motivador, não vai fazer um texto em formato de monobloco, nem em formato de um parágrafo monofrásico, sem período, tá? Terceira dica, e essa é importante. Presta atenção porque eu já vi muita redação boa perdendo ponto por isso. Evita de usar a primeira pessoa, seja do singular ou do plural. Do singular, jamais. Às vezes o Enem admite um pluralzinho na primeira pessoa. Só que eu não corro esse risco. Por quê? A dissertação é um texto que foi criado para te avaliar. Certo? Então, em qualquer processo avaliativo, a gente tem uma estruturação impessoal desse processo. Se você está trazendo pessoalidade para o processo avaliativo, o que significa? Significa que você está corrompendo com a essência da dissertação, que seria avaliar um candidato e não um autor. Então, por isso que a primeira pessoa não é bem-vinda. Opte pelo infinitivo, tá? Opte pelo gerúndio, às vezes, cuidado com o gerundismo, pelo particípio, justamente para você não colocar a primeira pessoa, nem do plural, nem do singular. Se tiver que colocar, coloca do plural como última alternativa. Os meus alunos do Juntos na Redação não fazem isso. Beto, por quê? Porque a gente analisa padrão de redação nota 1000 e as redações nota 1000 não tem primeira pessoa do plural ou do singular. Então evita eu, evita nós. Beleza? Gente, quarto, passo para não ser prejudicado e nesse aqui zerar a redação. Eu vou ressalvar esse passo porque eu entendo que ele é importante, tá? E eu preciso falar dele, mas se você tá aqui perdendo seu tempo assistindo esse vídeo, você não vai incorrer nesse problema. Tá? Quer fazer uma redação com menos de 7 linhas. Não faça uma redação com menos de 7 linhas, porque senão sua redação será zerada. Simples assim. Mas acredito que você que está estudando, que está assistindo esse vídeo, não tem... não vai ter esse tipo de problema, justamente porque para fazer uma boa redação em 7 linhas você precisa ser muito conciso, você precisa ter uma letra muito pequena, coisa que a gente normalmente não vê. Então evita, tá? E última dica é quanto ao domínio da norma padrão, tá? Cuidado, porque isso aqui te prejudica. Isso aqui vai te prejudicar demais. Não foge da norma padrão, do que é previsto dentro da linguagem normativa. Beto, como é que eu faço para não fugir? Anota essa dica. O que mais você vai errar na sua redação? Concordância. Verbal e nominal. O que você tem que fazer? Estudar. Crase. Você vai errar. Acentuação. Principalmente os casos clássicos de acentuação. Tá? Presta atenção, tá? As oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, tá? Estuda esses casos que já previne os problemas, mas não só isso, pontuação também, principalmente as vírgulas. Cuidado, esses são os assuntos que mais caem no seu Enem, ou que mais aparecem, na verdade, em formato de erro na competência 1. Então estuda esses assuntos sempre com um processo de engenharia reversa. Sai do texto, certo? Para a teoria, não vai dar teoria para o texto. Então, você errou uma crase, o corretor apontou, por exemplo, os alunos lá do Juntos na Redação, o corretor aponta, Beto, errou uma crase aqui, ó, o que o aluno vai fazer? Estudar a teoria de crase com base no erro. Não, o caso dele ali foi um caso em que ele não percebeu que tinha uma preposição, ele considerou só o artigo, então vamos estudar isso aqui, talvez é a regência do verbo, que ele não percebeu que o verbo ali exigia essa preposição. Entende o que eu quero dizer? Então é um processo do texto para a teoria, não da teoria para o texto, porque a teoria é muito maior. Então, como você está errando o texto, você vai limitar ali o campo de estudos e vai estudar com base naquilo ali, naquele erro, beleza? Essa é a principal dica. E eu falei que teria uma dica bônus, tá? Eu gostaria muito que você desse o
dedo no like, colocasse o dedo no like, se inscrevesse, ativasse o sininho, porque é assim que o YouTube vai entender que você gostou do vídeo, que você achou relevante, que pode ajudar mais pessoas. Tô esperando você dar o like aí, se inscrever no canal, tá? Porque eu vou te dar essa dica bônus. Dica bônus, título. Beto, precisa de título na redação? No Enem, não precisa. Beto, se precisa ou não precisa? No caso, não precisa. Eu vou fazer? Lógico que não. Você vai perder tempo, você vai se desgastar e vai perder espaço. Então não precisa fazer título. Se não precisa de título, não vai fazer título. Ai, Beto, mas eu quero fazer, eu gosto tanto de título. Tá, lembra sempre de separar o que você gosta e o que é preciso. O que você gosta da sua maturidade. Nem tudo que você gosta, né, você vai fazer. Né? Você não é uma criança, mas caso você queira, você vai relacionar o tema com a tese. Lembra sempre disso. Por exemplo, o distanciamento e o estigma mental. O distanciamento, minha tese, estigma mental, algo relacionado ao tema. Democratização do acesso ao cinema, 2019, né? A hierarquização cultural. Título aí para redação, mas não aconselho que você faça, porque não é exigido. Se não é exigido, você não vai perder tempo, não vai perder espaço, não vai se desgastar para fazer esse título. Beleza? Gente, é isso. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!